Muito bom, mais uma quinta-feira. E aqui estamos nós com a segunda parte, olha aí, ó, segunda parte, 22 de agosto, o despertar coletivo de consciências. São as suas consciências, as minhas consciências, as nossas consciências. Encontro 185, daqui a pouco nós estamos arredondando o número 200 aí. É isso? Muito bom. Vamos trabalharmos. As meninas estão aí de prontidão. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos todos os internautas. Lembrando que nós temos encontro marcado depois de amanhã. No final eu falo isso. E se você ainda não entrou, entra em recursos.feac.org. recursos.feac.org. Saúde espiritual. falcone.com.br. Saúde material e intelectual. Certo? Sigam o nosso Instagram. Não, peraí. Desculpa. falcone.com.br. É o acesso a todo o material da FEAC e meu. E sigam o Instagram da FEAC, @FEACnet, e o meu, @FalconeArmando. Por quê? Porque é onde nós trabalhamos, ensinando, explicando e compartilhando tudo aquilo que faz bem para a sua, para a minha, para a nossa saúde. Meninas, sejam bem-vindas. Quem é que começa? Quem é que continua? Euzinha. Vamos lá. Mensagem do Pastorino, 185. Olha, gente, prestem esse Pastorino. São quantas mensagens do livro dele? São mais de 200, né? Da Joana, o 285. Quanto? 285, né? Então ainda tem mais 100 mensagens. Ih, vai dar para entrar no próximo livro, terminar o próximo livro, só daqui uns dois, 3 livros. Também tem uma coisa, quando acabar, a gente pode começar no princípio também de novo, se não... Sim. Porque não tem problema. Ô, gente, mensagem que não falta, né? Não falta. Muita mensagem boa. Placa de sinalização. Se você anda estacionando em lugar proibido, se você anda colocando excesso de velocidade onde não deve, Falcone, placa de sinalização não está faltando. É o que não falta. Vamos lá. Olha que coisa maravilhosa que o Pastorino, inspiradíssimo, colocou nessa mensagem de hoje. Já pensou em agradecer a Deus pelo ar que respira? Boa pergunta. Desde que nasceu, sem que jamais lhe tenha faltado? Nossa, fantástico. O ar está sempre à sua disposição, de graça. Agradeça ao Pai também a água que o dessedenta, o sol que ilumina o seu dia, dando-lhe oportunidade de trabalhar, a noite que lhe proporciona o repouso, a saúde, a alegria, os amigos. O agradecimento é uma obrigação que jamais devemos esquecer. Linda mensagem. Vamos orar. Com o coração repleto de alegria, agradecemos ao Pai todas as bênçãos que temos recebido na atual reencarnação. Rogando aos Espíritos que nos amparam, que nos ajude na tarefa a desempenhar, que tenhamos perseverança para continuar semeando no terreno de Jesus, para que possamos ser considerados seus trabalhadores fiéis, e que a cada dia, através das informações aqui recebidas, possamos refletir, fazer a nossa reforma íntima, e que a cada dia, um pouquinho de cada vez, possamos nos transformar em pessoas melhores, para que sim, possamos fazer refletir a luz do Cristo em nós. Agradecemos imensamente por tudo aquilo que temos recebido, enfrentado e superado, e rogando a Maria Santíssima que continue a nos envolver com o seu amor,
com a sua luz e com a sua proteção. Agradecidos sempre, Senhor, e rogando que suas bênçãos possam envolver a cada um de nós nesse instante. Que assim seja. E assim seja. Muito bem, Verônica. Já que você está com a palavra, faça aí um retrocesso dos últimos 6 livros, por favor. Pega lá do Transição Planetária. Não foi Transição Planetária primeiro, não. Do rumo. Foi do rumo. Toma rumo aí, né? Põe rumo para a gente aí. Você tem 2 minutos para fazer retrocesso dos 6 livros. Tá bom. Ó, nós vamos nos encontrar no outro mundo. Eu e Miriam vamos esperar entre 2 mundos, então nós vamos te esperar lá no outro mundo. Então, lembrando que nós estamos na segunda parte do capítulo 22 e que a primeira parte que nós tratamos na semana passada foram 3 assuntos destacados. Primeiro, o sonho que o prefeito da cidade teve para que evitasse a demolição da instituição espírita, e isso foi conseguido. Depois, os amigos espirituais vão fazer para a gente um panorama do momento atual do mundo, das suas imperfeições, das suas dificuldades e de um alerta para que as virtudes morais possam prevalecer para mudar esse panorama. E na terceira parte, se é que a gente pode dividir a primeira em 3, né? Os amigos espirituais vão visitar uma outra instituição espírita. E ali nós vamos conhecer o médium Isidro e um amigo seu, que está encarnado com ele, trazendo alguns desafios a serem vencidos, que a gente vai dar continuidade a esse processo agora na segunda parte do capítulo 22. Muito bem. É com você, Mirinha. Puxa o carro, como diz o outro. Engrena a primeira que nós vamos juntos. Eu adoro a palavra amigo seu. Quando a Verônica falou, ela até fez assim. Quem tem este por amigo não precisa de inimigo. Mas vamos em frente, né? Então, algum tempo depois que eles estavam lá, o adversário desaparecera do campo espiritual e acreditava se encontrar em processo de reencarnação. Não demorou muito o Vingador voltar à Terra, quer dizer, tinha reencarnado. Não tinha ideia de como chegaria até ele. E aí o gentil mentor silenciou, organizando as ideias e depois deu continuidade à narração. Não é importante detalhar como Eduardo foi identificado. Eduardo era, como diz a Verônica, o amigo do Isidro. Amigo. Vai ver o que esse amigo vai fazer. Do Isidro. E as circunstâncias através das quais ele chegou no lar do Isidro. Não importava, isso não é o que menos importa. Tem coisas na doutrina espírita que, gente, que é o de menos. Né? A verdade é que ele foi aceito como cooperador, menino para recados, depois ele estudou, conseguindo até um título universitário a duras penas, em face dos seus limites mentais, transtornos emocionais e psíquicos. Não tem podido exercer a profissão porque ele tem uma inabilidade para tal, sendo ajudado pelos amigos do médium que tentam minimizar a situação financeira, que não é fácil para ele. E nessa etapa, o Isidro reencontrou, então, esse antigo afeto, aí, Mirim, afeto, que se perdera nos labirintos da reencarnação e agora ele está no corpo físico. E, novamente, numa situação muito lastimável, uma situação de solidão, uma perturbação decorrente de uma esquizofrenia, traz também conflitos sexuais profundos que o atormentam. E resolveu-se, devotado, o médium, estender a mão fraterna e socorrista para esse jovem. E após muitos trâmites com a família do amigo, que lhe transferiu com facilidade a carga, que já era uma carga difícil, então a família de bom grado transferiu, e ele foi hospedado naquele lar, naquela instituição. E com isso ampliou a área de conflitos e tumultos com o Eduardo, que é o nome dele, que era muito soberbo e um perseguidor muito obstinado. E atualmente
Enquanto o Marcondes, o amigo aflito e gentil, é vítima de periódicas manifestações esquizofrênicas que o levam a internamentos temporários, Eduardo banqueteia-se na dominação da casa e nas atitudes grosseiras em relação aos amigos do seu benfeitor, mudando de conduta somente em relação àqueles que lhe compreendem a psicologia e o remuneram generosamente. Aí a gente está vendo aqui que um espírito com essas características não muda da água para o vinho. Não existe isso. Não é porque desencarnou, né, sai de um pecador para santo. Não é assim. Então ele traz com ele ainda todas essas imperfeições morais, que essa oportunidade reencarnatória tem o objetivo de começar a lapidar, começar a burilar isso. E os amigos espirituais estão ali o ajudando, mas a gente vê que essas características dele sobressaem, falam mais alto. E essa situação é, então, uma situação lamentável, para o qual recorremos ao amigo e seus cooperadores. Então, por isso que o grupo do Filomeno chega até essa instituição para ajudar nesse quadro. É um desafio. Terminar a elucidação quando nos acrescentou o penalizado. Eduardo acaba de chegar. Saímos, acompanhando o nobre instrutor espiritual que não necessitou indicar-nos o adversário do bem. Colérico e atormentado, assinalado por complexo de inferioridade que procurava disfarçar, com a presunção, apresentava a face típica do esquizoide. Tem uma face típica, Falcone? Tem. Você nota quando a pessoa está em estado de perturbação. Nota quando a pessoa está em estado de perturbação. Nós temos na FEAC várias pessoas que o olhar, a expressão, a maneira de comportar, os movimentos, dá para notar que tem alguma nota dissonante no conjunto. E que bom que estão frequentando a casa, que bom que estão trabalhando, ou bem ou mal, que bom que estão junto conosco, porque lembram-nos a necessidade da tolerância, da fraternidade e de tudo aquilo que a doutrina espírita nos convida nos mecanismos do socorro fraterno. Não adianta a Verônica ser a melhor atendente do atendimento fraterno na FEAC se não consegue conviver com uma pessoa difícil no grupo dela. Estou rezando para fulano ir embora no meu grupo. A presença dele é que mantém a Verônica talvez mais atenta, em mais vigilância, e é assim. Agora, gente, só para a gente entender, porque assim, eu não sei vocês outros, mas eu fico meio tumultuada com o Filomeno, viu? O Filomeno explica um trem, eu falo, gente, quem é quem nessa situação? O Eduardo é o vampirizador do Isidro, o que tem esse aspecto, esse comportamento esquizoide aí que o Armando falou, que é aquilo que faz você se distanciar de relacionamentos, né? O esquizoide, ele quer viver com ele mesmo, ele está fugindo de alguma situação, né? Então, ele foge de estar com o outro, de relacionar bem com o outro. E o Marcondes, quem que é o Marcondes? O Marcondes é um antigo afeto, o Marcondes é o afeto do Isidro, que tinha muitos conflitos com o Eduardo, e o Marcondes tem... ele é vítima de esquizofrenia, tá? Para não dar spoiler, né, Mirinha? Dando spoiler, mas o capítulo próximo vai se deter mais nesses dois, no Eduardo. Porque, assim, eles não estão aqui ano passando, não, viu, gente? Aqui é grave. Então, o Eduardo, que o Armando falou que ele acabou de chegar, ele automaticamente faz o quê? Começa a reclamar de tudo e de todos, dos enfermos, ele se enfurece com as crianças, porque as crianças ficam irrequietas, mas é lógico, gente, é criança, né? Aí ele entra na cozinha, ele é sarcástico, ele dirige-se às senhoras que estão lá cozinhando e fica espicaçando elas. E aí ele fala, conquistando o reino dos céus com os miseráveis da terra. Olha aí, gente, ele era tudo bem, né? Esse cara era do bem. Ele exerce bem a função dele. E aí as senhoras já conheciam ele, sorriam, só que dentre essas senhoras tinha uma que, né, que também era do balacobaco, não aguentava.
E aí ela fala, chegou o Satanás. É bom ter também alguém com as línguas soltas assim para soltar uns freios de mão. Gente, e aqui é uma casa espírita, conceituada, inclusive. Uma casa espírita. Gente, mano, eu lembrei da gente na nossa sopa, no nosso recurso ministerial, também com os nossos companheiros que já tivemos. Hoje eles estão aí por aí, um desencarnou, o outro tá. Mas tem os nossos Eduardos, né? Vai lá. Aí todos se entreolharam, sorriram e continuaram o trabalho, né? Acharam graça do que ela falou. E ele, inquieto e hostil, saiu fiscalizando o ambiente. O propósito dele era esse, era perturbar todos os ambientes. De obra pronta. As maneiras bruscas e intempestivas de que ele dava mostras expressavam o aturdimento emocional e a instabilidade mental de que ele se encontrava possuído. Foi o que o Falcone falou. É detectável esse tipo de comportamento. E aí Filomeno disse que observou com um misto de compaixão e de amizade, e é um bom ensinamento para a gente. Que a gente observe com esses sentimentos, e não com aquele sentimento de querer longe da gente, ou de sair correndo dali. Então, olha só que bacana. Ele viu que era um irmão totalmente doente, e com alguém que está doente, o que a gente tem que ter? Compaixão. Então, era um misto de compaixão e de amizade. E ele parecia se comprazer em inspirar, em gerar essa animosidade, essa antipatia. Ele gostava de fazer isso, ver a reação das pessoas. E o que chamou a atenção do Filomeno foi o acompanhamento espiritual de baixo teor vibratório, então o acompanhamento que estava com ele, com o Eduardo. Uma verdadeira chuva de irresponsáveis desencarnados, então não era um só não, eram vários, e de conscientemente perversos obsessores que se utilizavam para a convivência da insensatez. Olha o alerta. Quem é que nós estamos atraindo para o nosso lado com as nossas atitudes e com os nossos comportamentos? É o que está descrevendo aqui. O tipo de comportamento dele era os convidados que ele atraía para perto de si. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. A nuvem de testemunhas dele. Né? Antigamente diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Os amigos espirituais nos ensinam. Diga-me quem tu és e eu direi com quem tu andas. Aquele momento, quase meio-dia, estavam chegando pessoas de outras cidades que acorriam à instituição na esperança de um contato com o médium generoso, a fim de beneficiar-se de algumas instruções ou socorro espiritual por meio de alguma página de seres queridos que se encontravam na erraticidade. Depois de censurar uns e repreender outros visitantes que se submetiam humildes às suas extravagâncias emocionais, foi postar-se à porta de entrada, assumindo a figura de vigilante, insensível, exclusivamente para maltratar os necessitados que se encaminhavam ao núcleo de amor. Os amigos espirituais passam aperto também. Os seus comparsas desencarnados riam às escâncaras, que eles davam gargalhadas, desfrutando da situação caótica que ele criava, enquanto dirigiam acusações, reclamações, apontavam o dedo para um, para o outro, aos que se acercavam do ambiente, cansados uns, enfermos outros, expectantes os demais. Para cada um ele tinha uma flecha, um alfinete, uma agulha de crochê, aquelas agulhas grandes é crochê ou tricô? Tricô. Uma agulha de tricô para fincar, e inspiravam piedade o seu comportamento agressivo e a carantonha, cara fechada, que formavam um conjunto próprio para inspirar receio. Como quem diz assim, eu sou o dono aqui. Vocês vêm aqui por causa dele? Tem que passar por mim primeiro. Exatamente. É bem isso. Eu passei aperto com esse sujeito. Eu faço uma ideia. Desafio que foi rever essa criatura. Mas sabe o que eu fazia? Eu chegava e ia direto nele. Pegava na mão dele, abraçava ele e falava, menino, é você que segura essa instituição. Eu gosto de você. Parabéns. Você é calmo, tranquilo, equilibrado, uma pessoa bem, entendeu? Aí ele mudava.
a expressão mudava. Mas daí a pouco já estava de novo cuspindo maribondo para tudo quanto era lado. Ô, gente, a gente tem que lembrar que, assim, é um espírito enfermo, né? A Joana fala numa mensagem, somos quase todos espíritos doentes. Ela é muito delicada em dizer, somos quase Primeira todos. lição do livro Convites da Vida. Porque pode ser que aqui, né, quando ela diz somos quase todos, pode ser que alguém que ela desconhece não seja enfermo. Ela foi muito delicada, gentil. Porque, assim, na verdade, somos todos, a Miriam diria, né? Mas tem criaturas que estão num nível de enfermidade maior que a nossa. Então, eu tenho que ir nele, assim como o Falcone fazia, e falar de uma necessidade dele. Agradou a ele, pronto, acabou. Né? Ainda que por alguns instantes. Então, do lado de fora da casa, uma multidão, que eu não posso calcular, de desordeiros desencarnados, né, que provocava uma onda crescente de perturbação, alcançando as criaturas, aqueles que iam lá, portadores de distúrbio de obsessão. E aí essas pessoas eram transformadas em presas fáceis para as armadilhas desses espíritos, que ficavam fazendo bagunça do lado de fora. Um grande número de entidades dedicadas ao bem vigiava as instalações e tomava providências. Aí eu lembrei do Cabanal, saneadoras do mal e impeditivas de invasão, né, do recinto pela aquele bando infeliz que estava ali. Eu não posso imaginar, gente, até gostaria de participar para ver, até Cabarnal, se tiver vaga, me convida, eu vou de qualquer jeito. Assim, como que deve ser o trabalho dos espíritos, esses espíritos que ele está citando aqui, para fazer o controle desses espíritos do lado de fora da instituição. Então, esse pode entrar, né, Armando? Como que é isso, gente? Fazer um processo seletivo, fazer uma triagem de quem vai entrar na instituição, quem pode, como é que segura esse. Como que é isso, gente? É igual uma peneira. Você pega areia, joga na peneira grossa, as pedras maiores caem, o resto da areia fica. Você pega essa peneira dali, põe aquele monte de areia, joga na peneira média, depois na peneira fina. É uma seleção natural, entendeu? E tem vários espíritos auxiliando, né? Aquele coordenador dessa tarefa, né? Tranquilo. Então, naquele momento, a sopa começou a ser servida, entre preces sinceras e tormentos dos beneficiados. As mãos da caridade transformaram-se em significativo apoio fraternal, atendendo aqueles que estavam famintos, enquanto, ao mesmo tempo, os corações buscavam confortá-los. Quer dizer, não era só a sopa, era uma palavra amiga, era uma mão no ombro, né, um atendimento com esperança de melhores dias e propondo-lhe a resignação dinâmica, a fim de que não enfraquecessem na luta. Nós precisamos ter coragem, ter força para a gente lutar, né? Não tem como a gente fazer diferente. E 2 horas depois, esse serviço de alimentação havia terminado e as pessoas estavam se ocupando da limpeza da área, porque ali à noite teria uma outra atividade, né? Porque os departamentos de uma instituição, muitas vezes, eles são multitarefas. Então, acaba uma coisa, já tem que arrumar para outra, deixar tudo arrumadinho. Então, é isso que eles estavam fazendo ali. E o Eduardo, que era aquele que ficava lá na porta, né, no posto de vigília, continuava lá, ocioso, parado e explorando as pessoas. E estava sendo cercado por alguns secazes do mesmo nível moral, que deliciava-se em contar anedotas picantes, em cuja arte se esmerara, não deixando de dirigir apontamentos cínicos em relação àqueles que já se aglomeravam em volta da pequena sala de sessões, anelando por paz e iluminação. As pessoas, quando chegam nesse recinto, elas estão buscando alguma coisa para si, ou no campo físico, ou emocional, psíquico, espiritual, que seja. Dificilmente as pessoas adentram uma instituição religiosa com o coração limpo de durezas, de desafios. Então, as pessoas já estão ali
carentes, vamos dizer assim, debilitadas. E ainda encontra alguém que pode dirigir apontamento cínico, que pode afrontá-los mais ainda, olha o desgaste pelo qual essas pessoas passam, né? E atendendo às instruções do nobre mentor, o grupo se demorou no recinto, escutando os sentimentos e necessidades daqueles indivíduos, daqueles grupos que ali adentravam e que se multiplicavam com o passar das horas, acotovelando-se, empurrando-se, porque eram muitas pessoas, na ânsia de conseguir um lugar próximo da mesa de trabalhos mediúnicos. Tamanha a necessidade que existe daquelas pessoas de estarem próximas do médium e de receberem algum alento para o seu coração. Arma? Está no celular. Pode continuar? Então, às 19 horas, chegaram o médium Isidro Marcondes e o devotado amigo que os trouxeram de automóvel. Vai lá, irmã. Quer continuar? Está no Marcondes aí. A dona Alice me telefonando. Sabe como é que é, né? Alice chamou, tem que obedecer. Vamos lá. Marcondes, embora se apresentasse com aparência simpática, não ocultava os conflitos pessoais no qual se debatiam. Acompanhava o amigo com imensa ternura e sentimento profundo de gratidão. Quando o pequeno grupo atravessou o portão lateral em que Eduardo se instalara voluptuoso, a fim de impedir que por ali se adentrassem pessoas que aguardavam o médium, ironizou Marcondes com habilidade, a fim de desestabilizá-lo emocionalmente, o que não conseguiu, porque Isidro desviou a flechada com refinada jocosidade. Então estava acostumado com a situação. E olha só como é que é importante, gente. Quem que era a pessoa que é o mal educado? O Eduardo. O Eduardo. Eu te pergunto, seria agradável se entrasse por aquela porta várias pessoas que não eram para entrar ali? Não. Não. Então, até na perturbação dele, ele tem uma finalidade de vigilante. Exatamente. Aham. Um monte de gente não aproxima do médium com medo dele. E quem é que tem medo dele? Quem tem culpa no cartório. Deu para entender? Um amigo meu que estudou comigo em Astrofuduta, chamado Lavoisier, dizia que na natureza nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma. É o que você falou, às vezes essas pessoas estão na vida da gente para despertar a gente, para auxiliar a gente. Para despertar a gente. É isso mesmo. Pensar nisso. Então, tem uma finalidade. É. Os espirituais vão contornando, desvia a flechada, desvia uma coisa, desvia outra. Ele acaba, entre aspas, sendo um benfeitor. E auxilia muito, gente. Podia fazer isso de outra maneira. Mas a forma como é aproveitada para evitar que a turma avance. O Orlando Orfeu entrava na jaula com 11 leões. Tinha uma cadeira numa mão e um chicote na outra. Uma cadeirinha numa mão, um chicote na outra. Mas do lado de fora, tinham vários homens abaixados. Sabe com o que na mão? As pessoas não viam. Extintor de incêndio. Se um leão fizesse menção de avançar em cima do Orlando Orfeu, eles soltavam aquele jato de spray do extintor. E várias vezes foi necessário. Foi necessário. Era para machucar o leão? Não. Mas para dar opa! E o Orlando Orfeu foi atacado várias vezes. Mesmo com toda a proteção, mesmo tratando os leões, tive a oportunidade de ver isso de perto, com toda a atenção. Ele era um domador, vamos dizer assim, franciscano. Não era um domador do circo de Roma, não. E maltratava, não. Maltratava, não. E o Isidro, muito interessante, que ele é um médium lúdico, ele é um médium que tem humor,
né? Uhum. O Isidro não é um médium, apesar de toda dificuldade, todas as questões que ele enfrentou na vida dele, assim, muito maiores do que o Falcone como médium enfrenta, o Divaldo enfrenta, e etc, etc. Ele enfrentava isso com humor, uma disponibilidade de humor muito grande. Então, assim, ter o Eduardo ao lado dele foi uma lição para a vida e ele acabou tirando de letra, né? Para a gente não é fácil, não, a gente que está do lado. Agora nós estamos tendo história espiritual. Mas para quem está do lado, eu, por exemplo, ia querer enforcar ele. Tranquilamente. Agora, o Ama, né? Sabe como é que é? Aí o Filomeno pôde perceber o esgotamento do médium, gente, como que ele estava pálido, enfraquecido. Esse pedaço aqui para mim é divino, é maravilhoso. Eu não tive a oportunidade de ir neste local, mas de beber quando os amigos contam, né? Então ele se apresentava pálido, enfraquecido, necessitado de apoio vigoroso para caminhar, desanimado e triste. Naturalíssimo. Nós, outros, que não temos não portamos essa mediunidade fantástica desse Isidro aqui, por qualquer coisinha nos sentimos desanimados e tristes. Então, é perfeitamente compreensível, né? Então, ele, quando a multidão de amigos e de simpatizantes o viu, imagina, o saudou, ele esforçou-se por corresponder à expectativa, abrindo-se como um botão de rosa. Ele sorriu, jovial e amigo. Era muito simpático esse médio Isidro, né? Assimilou as energias de ternura e de afeto que lhe eram dirigidas. Essas energias, gente, fortaleciam o Isidro para chegar até... Travou. Congelou. Será que caiu a internet dela? Não sei. Ah, sim. Esperamos mais um instante. Continua, né? Vamos lá. Nada obstante, quando a multidão de amigos e simpatizantes o viu e o saudou, ele esforçou-se por corresponder à expectativa, abrindo-se como um botão de rosa ao cálido beijo do sol. É a poesia do Filomeno aí, ó. Isso aí são as vibrações das pessoas que são emitidas para ele, e ele a recebe, assimila e consegue. Tem muitas pessoas que gostam da Verônica na FEAC, mas pode ter alguém que não goste da Verônica na FEAC. Então, o que acontece? Se você está na frequência do equilíbrio, você vai absorver mais a frequência daqueles que gostam de você. Mas se você chegar na FEAC chutando o balde, como diz o outro, você vai receber a vibração de quem? Daqueles que não gostam de você. Então, sorriu, jovial e amigo, assimilou as energias de ternura e afeto que lhe eram dirigidos, renovando-se. E quando chegou à mesa, ocupando o lugar que lhe era destinado, já parecia rejuvenescido e revigorado. E o Filomeno diz: pôde aniquilar o efeito do milagre do amor, como também observar a consequência das punhaladas do ódio disparada pelo equizóide. Ele não está imune às pedradas, mas é como se essas pedradas, é como aqueles meteoros que aproximam da Terra, sentido figurado, pesando 50 quilos. Quando entra na atmosfera da Terra, são pulverizados pelas camadas protetoras do planeta Terra. E cai para 5 quilos. Quando bate no chão, está pesando 500 gramas. É uma pedrinha pequena. Agora, por ele ter esse problema de esquizofrenia, ele fazia isso com lucidez, com discernimento? Não. Ou isso já tirava um pouco? É o espírito que traz no campo magnético dele problemas seríssimos de administração com autoridade, de uma inteligência, de uma astúcia muito grande. Mas é o passado, é o passado. As limitações da doença
Então, a gente não sabe até onde ele tem consciência do que está fazendo ou não. O quanto ele está sendo instrumento também do desencarnado. Ele é médium. Todos os dois são médiums. Um sintonizado com a luz, o outro sintonizado com quem não devia. Bem complexa a situação dele mesmo, né? É com você. E a reunião obedecia aos padrões que são ditados, né, pelo Espiritismo. A prece de abertura, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Médiuns, para servir de temas para os comentários da noite. E, de imediato, a captação de mensagens psicografadas por alguns poucos médiuns sobre a experiência do servidor abnegado. Então, ele já está descrevendo para a gente aqui, já à noite, os trabalhos que são desenvolvidos naquela casa. O mentor espiritual providenciara com antecedência, lembrando que no mundo espiritual não há improviso, quais os comunicantes que poderiam vir atender às necessidades familiares e os convidados especiais para as mensagens iluminativas de maior responsabilidade. Todos ali presentes aguardando o programa estabelecido. Nada de improvisações nem de surpresa. Para quem está ali participando encarnado, pode parecer que seja uma coisa aleatória, mas para o mundo espiritual não, é tudo uma programação séria que é seguida. Numa sala ao lado, uma equipe de dedicados médios curadores entregava-se ao trabalho do passe e da fluidificação da água, diminuindo assim as aflições e o sofrimento dos pacientes que os buscavam. E enquanto isso, na parte externa da sala, dentro mesmo dos muros da instituição, o Eduardo, sem o menor respeito pelo que se desenvolvia no recinto, prosseguia com astúcia, com deboche, promovendo comentários depreciativos e anedotário grosseiro, coroando as expressões doentias com gargalhadas grandiosas. Isso também com o objetivo de tirar a atenção das pessoas, né, Falcone? Que enquanto faz isso, se desvia a atenção. A gente já tem dificuldade de se concentrar, alguém então dispersando, como é que fica? Né? Delicada, é uma situação delicada. É você, Mirinho. Não, pode ir. Eu vou no outro. Tratava-se, sem dúvida, toda aquela área de um campo de batalha espiritual. Luz e sombra. Equilíbrio, desequilíbrio. Yin e Yang. A mediunidade exuberante de Isidro, as intenções enobrecidas dos membros da instituição e de muitos visitantes, atraíam formosos mensageiros da luz, despertando também muitas consciências ultrajadas que estorcegavam no além-túmulo entre arrependidas e desejosas de reparação, ao tempo em que provocavam a fúria de terríveis adversários da humanidade. Haviam campos vibratórios específicos. Lembra na reunião de reabastecimento, quando eles vão abrindo as faixas vibratórias? Específicos para o trânsito de uns como de outros desencarnados, de modo que as emissões negativas não criassem dificuldade ao ministério que deveria ser realizado com segurança e disciplina. Então, o que a Mirinha falou, como é que separa isso? É o que eu disse, são as peneiras magnéticas. De acordo com as disposições interiores de cada visitante, os visitantes que se adentravam no ambiente sintonizavam as faixas vibratórias que os defendiam, conforme o cultivo de pensamentos, os hábitos, palavras e ações que lhes eram peculiares ou permaneciam expostos à própria sorte. Muita gente entrava e ficava calado, não conseguia expressar. O ambiente truncava, fechava a pessoa, as portas deles. O magnetismo, né, Armando, é tão forte que segura uns, solta outros, né? Então, alguns obsidiados rondavam as cercanias sob o comando dos seus algozes. Outros eram conduzidos por benfeitores, que os traziam a fim de que pudesse beneficiar essas criaturas. Sim. O Filomeno, então, viu entrar uma pessoa, uma figura humana estranha. Eu entrei o Filomeno, que misturava. Gente, eu não aguentei o Filomeno, tem vontade de bater no Filomeno. Olha o que o Filomeno falou. Pode falar assim, não, Filomeno.
É raro isso, Mirinha. É raro de falar. Porque normalmente não fala. É igual outro dia que eu fui numa reunião, o médium interferiu na fala do espírito, falando que a dentadura da pessoa caiu no chão. É a mesma coisa. Eu acho que o Filomeno aqui deu uma desse médium. Mas você viu que o mentor espiritual falou, essa frase é do médium, não é minha, não. Não é do médium. Por isso colocou os pingos nos i na hora. Por isso que eu estou falando aqui, igual o benfeitor falou lá, essa fala aqui é do médium, não é do Filomeno. Pelo amor, vê lá se o Filomeno vai falar que misturava feiura. O Filomeno está chamando a criatura de feia. Assim, o que eu faço, mas Filomeno está acima de mim, não pode. A miséria econômica. Pois não, Mirinha, devia ser uma coisa muito, muito, muito feia. Exato. E ele já até minimizou isso aí. Passou de uma maneira mais branda, só para a gente entender. Eu acho que devia ser uma coisa bizarra quando isso, né? Quer dizer, era a feiura da criatura, mas a miséria econômica e social. Como que era essa criatura? Essa criatura estava, né, coberta de andrajos, muito sujo, parecendo rebetado, né? A gente recebe na Já pensou quantos quilômetros andou a pé para vir? Quantos quilômetros vai ter que andar a pé para voltar para casa? A gente não sabe. Conseguiu vencer as dificuldades que o separaram da mesa mediúnica, que foi se chegando até ficar próximo do médio Isidro, em transe profundo. Eu uma vez estava com o Falcone na mesa, entrou um cidadão assim, negócio de feiura, eu não lembro se eu vi feiura, isso nada disso, eu fiquei tão assustada que eu falei, Armando, ele falou, fica quieta. Eu falei, vou ficar então, gente, eu já queria defender o Armando de um incidente daquela criatura que... E vem. Quando chegou perto dela, eu falei, gente, vai matar, vai matar, e eu não posso fazer nada. O cara estava alcoolizado. Então, o Armando falou uma meia dúzia de palavras que eu não lembro o que é com ele, e ele voltou. Gente, foi isso aqui, é impressionante. Tem muitos anos isso. Eu não falei com ele, eu falei com o espírito que o estava conduzindo. Como que é, Armando? Eu não faço, palavras que eu falei não foram não foi. para o encarnado, mas para o desencarnado que o estava conduzindo. Quando ele percebeu que eu estava vendo ele assustou, desligou. E assim, todo mundo ficou elétrico, mas eu lembro direitinho, não, fica quieta, menino, calma. Aí eu fiquei quieta. Mas assim, o que eu estava vendo era... E assim, falou, vai matar. Eu não posso deixar matar, né? Porque nem vivo ainda desse jeito, ó. E aí conseguiu vencer essas dificuldades, chegou lá próximo do Isidro. Isidro muito bonitinho, né? Estava em transe profundo. A pessoa, essa figura, gente, produzia certo mal-estar nas pessoas que estavam perto. Foi o que aconteceu com a gente na FEAC. Ele começou, então, a harmonizar, se sintonizando seu pensamento no médium e reflexionando nos painéis da mente em despertamento. Olha o que aconteceu. Ei-lo chegado, pensava triste, das extravagâncias suntuosas do poder e do prazer. Olha, de onde veio essa criatura? De que se utilizara desastradamente para a aprendizagem na penúria. De príncipe poderoso a ralé desprezível, rejeitado e condenado por quase todos, recuperando-se na vigorosa expiação. Ali experimentava a paz e refazia-se, a fim de suportar as lutas necessárias ao reequilíbrio. Desde quando começaram, então, os labores mediúnicos, o Isidro, portador de uma mediunidade muito ostensiva, com muita facilidade no trânsito do desdobramento, né? O que é isso? Que mediunidade é essa? O médium fica tranquilo, sentado, fazendo a sua psicografia, ou quieto, e o espírito do médium se desdobra, e ali mesmo vai fazendo outros trabalhos. É uma mediunidade, assim, rara, não é assim comum, qualquer médium a gente vê a todo tempo, todo momento, não. E aí ele liberou-se, o médium Isidro, parcialmente do corpo e passou a cooperar com os mentores na realização espiritual. Aqui, então, quer dizer, ele estava ali, né, Verônica, naquela ambiência ali, ele, ao mesmo tempo que ele trabalhava ou estava atendendo esse cara aqui e tal, ele sai do corpo e vai fazer o trabalho espiritual com os amigos. Quem sabe aquele trabalho?
Como trabalha? Quem sabe na próxima encarnação, né, Verônica? Vai lá, amiga. Ele exteriorizava uma luz peregrina e demonstrava grande elevação, que a todos nos cativou. Para poder fazer isso tudo, para dar conta disso tudo, tinha que ter essa luminosidade. E o benfeitor acercou-se-lhe, conduzido pelo seu guia espiritual, e após a apresentação fraternal, entreteceu a agradável conversação de que todos fizemos parte. Olha só, gente, ele está atendendo as pessoas, devia estar psicografando, porque as pessoas foram lá para isso, para receber informação dos familiares, lembra que falou antes que havia uma seleção, quem ia receber essas orientações? Então ele estava ali, ele ainda se desdobra, é apresentado e ainda conversa com a equipe espiritual que está ali. Ele se encontrava informado anteriormente a respeito do nosso grupo de trabalho e da finalidade da nossa visita ao núcleo sob sua custódia espiritual. E por isso, agradeceu comovidamente ao Dr. Almeida tudo quanto pudesse ser investido em favor de Eduardo de Marcondes, em benefício da sua saúde muito comprometida e das suas forças físicas e morais alquebradas. Então, ele sabia que naquele momento que ele estava passando, ele precisava de ajuda do mundo espiritual. Ele está agradecendo aquela equipe que está chegando ali com esse objetivo, com esse intuito. E enquanto sucediam-se as comunicações psicográficas sobre o comando e ordem de abnegado e sábio instrutor, o médium atendia também desencarnados em aflição. Alguns espíritos que se iriam comunicar, trazendo notícias aos familiares, explicando-lhes como ocorria o fenômeno e a calma que deveriam manter para a eficácia desejada no projeto estabelecido. Então, todas as frentes de trabalho que se abriu ali estavam sendo bem atendidas. Então, ele estava sendo ajudado no campo físico e também no campo espiritual. Quando viu entrar aquele irmão espoliado pela própria loucura, cercou-se-lhe, abraçou, revigorando, e falou-lhe ternamente ao sentimento, de modo que ele pudesse abastecer-se de energias para continuar carregando as suas lutas, as suas cruzes. Da mesma forma que o sofredor adentrara-se, após alguns minutos, alguns momentos, sentindo-se renovado, saiu, desaparecendo nas sombras da noite, no lado exterior da sala. Era médium também. Percebeu as vibrações, as energias, assimilou e tocou o comando para frente. Algumas pessoas inescrupulosas que haviam subornado Eduardo a fim de serem recebidas para uma entrevista relativamente particular com Isidro, mantinham-se indiferentes ao dignificante ministério espiritual e ficaram a seu lado, sem oferirem qualquer benefício direto da reunião. Pagou, passou. Vamos ver o que vai dar isso. Aguardavam com certa ansiedade que logo terminasse aquele labor, de modo que pudessem usufruir da convivência do missionário do bem, que mesmo cansado, recebia-os no lar, em face das imposições do secretário desalmado. Ele espantava uns e atraía outros mais. Olha! Ainda. Aquele imenso recinto de trabalho estava atendido por mensageiros do amor e da caridade, que os ministravam a mancheias, abençoando e esculpindo nas almas receptivas os ensinamentos que as libertariam da ignorância em que se perdia. Gente, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Toda a oportunidade que a água tem para infiltrar-se em qualquer ambiente, ela entra. Como também a claridade do sol. Uma pequena fresta na cortina, um pequeno buraquinho na telha. Quem já morou em casa com telha de canudo, já viu a luz penetrar entre brechas que ninguém vê. Que a chuva não consegue entrar, mas a luz do sol consegue infiltrar-se. Agora a gente entende, o Eduardo pediu dinheiro. E as pessoas que dão dinheiro? Tão equilibradas quanto? Desequilibradas quanto? Quem é que tinha coragem de chegar e propor isso aí? Pessoas que estavam vibrando na mesma frequência. Ele estava aqui, eu estou aqui, como é que eu... Não tem conexão. Agora, se estamos aqui os dois, ou se estamos aqui os dois, fica fácil.
O Paulo Henrique ministrou uma aula no curso de educação da mediunidade, gente, que eu pedi o Chaves para, na hora que liberar ela para os armazenamentos, eu quero assistir a aula. Eu não pude ficar o tempo todo, tinha outras tarefas na casa. O Paulo Henrique deu uma aula sobre magnetismo, biomagnetismo, ressonância. O pouco que eu vi, eu fiquei assim, ele é engenheiro elétrico. Amperagem, voltagem. Assustador. A área dele, né? Como diz o doutor Frutuoso, cada um na sua área. Xoxua, cada macaco no seu galho. Xoxua, eu não me canso de falar. Agora, corria a boca muda lá neste lugar, que o Eduardo fazia isso. Sim. Aí a lei de atração, chama lá o Paulo Henrique, fazia com que essas pessoas de índole, né, duvidosa procurassem. Vocês me lembram que quando ele liberar para mim, eu vou liberar para vocês duas. Eu quero. Então, agora finalizando o capítulo 22, né, já estamos no final, em altas horas da noite, esse médium trabalhava altas horas da noite, era 5 horas da manhã, né, irmã? 4 horas da manhã, esse médium trabalhava... Quantas vezes nós terminávamos a reunião que tinha começado às 8 horas na noite anterior? O sol estava batendo na janela. Exaustivamente trabalhava esse médium, né? Então, em altas horas da noite, os trabalhos foram encerrados e as mensagens, essas mensagens, eram verdadeiros bálsamos, convite à mudança de comportamento, né? Segurança de que a imortalidade, começaram a ser lidas entre lágrimas. Isso aí devia ser lindo, né? E também de todos quantos sintonizavam com seus conteúdos. Os beneficiaram, afastavam-se felizes. Então, as criaturas que recebiam as mensagens, as cartas, elas ficavam enriquecidas, né? Sabendo que a vida continua. Quer dizer, recebe uma carta de um filho e essa pessoa não tem estudo, não tem conhecimento, não pela fé raciocinada, mas aí ela comprovava que aquilo era o filho dela que estava falando, e aí ela se sentia confortada e assim, na certeza de que a vida continua, né? Essa era o grande objetivo daquele momento. Então, conduzido às páginas recebidas, como se fosse a materialização dos entes queridos ali. Suas mentes e seus sentimentos planejavam homenageá-los, repartindo com os infelizes abençoadas cotas de amor e de caridade, ao tempo em que se dispunha de total reforma íntima ante os padrões do Evangelho de Jesus. Isidro e o reduzido grupo de pessoas que se dirigiu à sua casa foram os últimos a abandonar a modesta casa espírita, sendo conduzidos por quem? Por Eduardo, o amigo de todas as horas, triunfante e irresponsável. Preste atenção nas palavras do Filomeno, triunfante e irresponsável, alçado, porém, a uma posição que não tinha condições de exercer. Eu adoro a análise que o Filomeno faz, gente, das situações. Eu amo, acho o Filomeno de uma inteligência, de uma perspicácia invejáveis. Eu adoro as análises que ele faz. Quer dizer, o cara não tinha condição de exercer, mas estava exercendo. E estava triunfante, estava se achando tal. Achou que fez um trabalho tanto. Em alguns momentos eu me vi no Eduardo, assessorando o Armando. Totalmente perturbada. Gente, mas sabe o que eu acho? Eu não sei, o Armando, você pode responder. Esse cara deu uma melhorada já um pouco, né? Ele deu uma melhorada, né, o Eduardo? Não, ele amansou muito. Amansou um pouco depois do desencarne do Isidro. É isso, gente. Maravilhoso, gente. Esse capítulo foi alegre, sabe por quê? Porque este médium é um médium muito... ele tem muita jocosidade, ele é muito engraçado, tem muito bom humor, então isso é muito legal para a gente. E eu viajei, vi esse médium algumas vezes aqui do meu lado, claro que não estava, né, quem sou eu, mas assim, vi esse médium do meu lado e estive nesse local durante o estudo, isso é que é o gostoso de estudar.
Muito delícia, maravilhoso. Muito bom. Muito bom. Próximo capítulo é... Eduardo e Marcondes. Lá vem os dois, Armando. Eu vou ausentar-me no próximo capítulo. Eu tenho outra coisa para fazer. Eu vou deixar conta vocês do... Você não ausenta, não. Eduardo Não vamos dar conta. Marcondas. Eduardo... Não vamos dar conta, não. A gente não dá conta desses dois, não. A Verônica é o Marcondes. E eu vou falar uma coisa para vocês. Apesar das dentaduras caídas, Armando, precisa de você aqui nesse grupo, meu filho. Pelo amor de Deus. Ai, ai. A gente ri de coisa séria, mas não é brincadeira, não. É, né, não. A mediunidade é uma oportunidade extraordinária de ressarcirmos com a própria consciência os desafios do passado. Mas temos que lembrar da necessidade de trabalhar-nos. Senão, o bicho pega. Muito bom. Aprendizado extraordinário. Crescemos juntos, aprendemos juntos, recordamos juntos. Capítulo que vem a gente vai fechar esse cenário todo e ter mais explicações. Mirinha, suas palavras finais. Ai, gente, vou te falar uma coisa. Eu gosto muito da doutrina espírita. A doutrina espírita é a minha salvação. É a minha salvação, pode ter certeza. Eu ainda não virei santa. Nem sei se algum dia eu chego lá. Mas deixa eu te falar, o que eu gosto demais da doutrina espírita e de estar aqui com o Falcone e com a Verônica é que a gente pode trazer alegria para a nossa vida com o estudo. Não tem que ser aquela coisa sisuda, aquela coisa pesada, não precisa de ser, gente. A gente pode aprofundar na realidade espiritual e trazer leveza, como o Isidro faz e fez a vida inteira. Um beijo, até semana que vem. Verônica. E uma das coisas muito importantes, além disso tudo que a Mirinha falou, é de despertar em nós a responsabilidade do trabalho que nós executamos, ou da nossa frequência numa instituição dessa, porque a carga de trabalho, tanto no campo físico quanto no campo emocional, ela é grandiosa. E a nossa contribuição, por pequenina que seja, deve ser a melhor que a gente possa para auxiliar, né, entre esses dois mundos aí, o trabalho todo que é desenvolvido. Então, os amigos espirituais contam com a nossa colaboração, assim como os amigos encarnados também. Então, que a gente possa cada vez mais ampliar essa nossa responsabilidade, essa nossa confiança, esse nosso discernimento naquelas tarefas que estão sobre as nossas mãos efetuar. Agradecemos e contamos com vocês na próxima semana. Vencemos mais um encontro, mais um capítulo, mais um culto do Evangelho no Lar. E lembrem, estamos sintonizados. Nós três, com todos vocês e vice-versa, e com o plano espiritual. Seu lar, sua casa está sendo visitada por essas falanges de espíritos da falange de intercessão, levando o remédio, o bálsamo, o lenitivo, de acordo com a necessidade e com o merecimento de cada um de nós. Quando fazemos algumas brincadeiras aqui, é no sentido de manter todo mundo acordado, porque quinta-feira, uma hora dessa, já estamos todos muitos cansados com as lutas, com os desafios do dia a dia. E é no sentido de, respeitosamente, mexermos com as nossas estruturas, mas o assunto é de grande seriedade, merece o nosso respeito e a nossa consideração. Então, damos uma pausa e nos vemos novamente no sábado, 5 horas da tarde, 5h30, das 5h30 até as 19 horas, com a abertura de mais um grupo de estudos, que é o curso de doutrina espírita, curso básico de doutrina espírita, é básico do básico do básico, que em 15 aulas a gente está só arranhando a casca do coco. Para quem já é espírita, é uma oportunidade excelente de fazer uma revisão em ordem cronológica. E para quem está começando agora, então, aí é que nem se fala, é extraordinário, certo? Lá você... Reforçando o próximo livro. Hein? Reforçando o próximo livro nosso. Sim. Reforçando o próximo livro, Vida e Obra de Armando Falcone Filho.
Não. Eu não quero que aquele livro seja vida e obra de Armando Vai Valverde. esmiuçar isso. Não, é de outras pessoas. Não é? Eu tenho muita coisa para contar da vida e obra do Vale a pena ler. Mostra o livro aí de novo, Mirim. Só a capa assusta. Sexo e Obsessão, de Valdo Pereira Franco. Vale a pena. A capa dele ali é uma metáfora, é a imagem da metáfora de Adão e Eva. E a cobra com toda a estrutura. Sexualidade é um assunto que vai mexer também com todas as entranhas de todos nós. Não é isso? Verônica, faz a prece de encerramento para nós. Agradecemos mais uma vez, Senhor, pela oportunidade benéfica desse encontro semanal, das informações trazidas pelo amigo Filomeno, por podermos estar adentrando nesse campo de intercâmbio entre o mundo físico e o mundo espiritual, de podermos estar entendendo um pouco mais como é o funcionamento do trabalho árduo desses amigos. E por isso agradecemos pela misericórdia divina que incessantemente nos ampara a todos, enviando seus missionários, acudindo às nossas necessidades e buscando também um caminho de equilíbrio para que, através dos nossos erros, possamos acertar mais. Agradecemos, então, por tudo isso que temos recebido. Agradecemos até mesmo pelos desafios, porque são eles que nos fazem crescer. E rogando a Deus que continue a amparar-nos, proteger-nos e nos intuir, para que cada vez possamos pisar com passos firmes e fortes nessa imensa seara do Cristo. Que a paz, o amor, a fraternidade e tantas outras virtudes possam começar a brotar dentro de nós e que possamos expandi-las para o nosso redor. E recordando que o Cristo está sempre conosco e nós estaremos aqui juntos na próxima semana para dar mais um passo nesse conhecimento que o amigo Manuel Filomeno nos traz. Muita paz a todos. Que assim seja. Abraçando fraternalmente a cada um dos internautas que estão assistindo agora, no momento em que está sendo lançado este encontro, como a todos aqueles que venham a posteriori, lembrando que você pode nos ajudar a chegar a um número cada vez maior de pessoas, compartilhando, divulgando. Ajude também a divulgar o SOS Preces, prefixo 3236-1122, para que o maior número de pessoas também sejam beneficiados pelas dezenas, centenas de trabalhadores encarnados e desencarnados vinculados à tarefa. Jussara, Chaves e todos os Tevabes, nosso abraço fraterno. Nos vemos daqui a uma semana, fechando o mês de agosto, no dia do aniversário de Bezerra de Menezes, aniversário da Web Rádio Evoluir. Saúde e paz a tudo e a todos.